E olá, meus pingados, tudo bom com vocês? Estou de volta. Pra quem não me conhece, meu nome é Levi e bem-vindo ao meu canal de coisas aleatórias que em algum momento fazem sentido. E no vídeo de hoje eu vou testar esse novo formato e vamos falar sobre a simbologia das flores no anime 86 ou 86, se você for traduzir. Que? Flor tem simbologia? 86? O que é 86? Anime? Que anime é esse? Calma, vou explicar. Primeiro vamos pegar aqui o dicionário, né? Eu peguei o Michaelis, dependendo de como você diz. Simbolismo. Símbolo mais ismo. Prática do emprego de símbolos como expressão de ideias ou fatos. Interpretação por meio de símbolos. Sentido ou caráter simbólico. Tá, e o que é símbolo? Símbolo. Qualquer coisa usada para representar outra. Por exemplo, o leão é símbolo da coragem. Então assim, partindo desse princípio, o que é o simbolismo das flores? É uma mensagem que uma flor específica passa quando você presenteia uma pessoa com essa flor. Certo? Certo. Basicamente, olha, eu não sou muito bom para explicar a história de 86, mas basicamente é o seguinte. Tem uma guerra acontecendo contra inteligências artificiais, então tem umas máquinas lá que estão tentando acabar com os humanos. E a primeira temporada, ela foca nesse país específico, que é a República de Magnólia. A República de Magnólia, ela tem um problema assim, né? Que basicamente é a segregação racial. Porque assim, tem os albas, que é uma galera branca do cabelo e olho prateado, que eles se acham os seres humanos evoluídos. Então todo mundo que não é alba não é um ser humano evoluído, é menos que um ser humano. E toda essa galera que é menos que um ser humano, eles catam e depois fala assim, se tu lutar pelo nosso país na guerra contra essa, eles chamam de legião, contra a legião, em 5 anos você tá livre, você pode voltar pra cá. Esse é o entorno da história. E aí a história foca em uma alba, que é a Lena, Vladilena Milise, e é um grupo específico dessa galera que eles chamam de 86. Por que eles chamam 86? Porque a República de Magnólia tem 85 distritos dentro das muralhas. Do lado de fora das muralhas tem mais um distrito, que é o 86º. E eles jogam a galera lá, a galera que não é alba, lá. Então por isso que eles chamam de 86, porque eles foram jogados no 86º distrito. É por isso que eles chamam 86 ou 86. Então, a história foca nessa guria, que ela é uma alba, e nesse grupo de 86, de 86, que é isso. Basicamente é isso. A primeira coisa que eu quero destacar, antes de falar sobre as flores especificamente, é o seguinte. Como eu falei lá no meu primeiro vídeo no canal, sobre coisas que eu gosto e que eu não gosto, eu já fiz alguns cursos de cinema, e a linguagem do cinema, a linguagem do audiovisual, ela não é restrita, ela não é específica, tipo, não tem regras imutáveis, mas elas têm algumas coisas que fazem sentido, que tem na maioria das obras. Uma delas você nunca põe alguma coisa no cenário que não tenha sentido. Tem uma personagem X e você quer mostrar que ela gosta de ler de noite, sem falar, sem que ela tenha que expressar verbalmente, oralmente, que ela gosta de ler à noite. Então o que você faz? Você mostra o quarto dela e do lado na mesinha de canto você coloca um abajur e um livro. Imageticamente a pessoa vai ver aquilo e ela vai relacionar uma coisa a outra e vai entender que essa personagem gosta de ler livro de noite por causa da imagem, entendeu? É tipo isso. Se a sua personagem não gosta de ler, pra que você vai colocar um livro ali? Pra que você vai colocar uma estante na casa dela cheia de livros se ela não gosta de ler? Ah, mas é porque o pai dela gostava de ler, por isso. Então, mas aí você já está atribuindo um sentido, entendeu? Essa é a pegada das coisas. Você nunca põe nada em cena que não tem um sentido ela estar lá.
Levi Editor aqui dando os adendos dentro do que o Levi do vídeo fala. Eu não completei o raciocínio. Com essa informação do audiovisual, eu quis dizer assim, quando eu comecei a assistir, eu vi aquele monte de flor, eu falei, meu, tem caroço nesse angu? Porque não é possível que eles colocam as flores assim aleatoriamente. Como eu falei, tudo que você coloca em cena tem que ter um sentido. Mesmo que o sentido seja não ter sentido, mas tem que ter um sentido, entendeu? Então, é isso, só pra fechar aí o porquê que eu falei isso do audiovisual. Por exemplo, o que o meu cenário diz sobre mim aqui? Que eu gosto de jazz e eu gosto de um jogo chamado Life is Strange. É claro que o jazz tá muito mais fácil de entender porque tá escrito jazz, e ali já é um simbolismo que ele só vai despertar em você uma informação se você conhece aqueles símbolos, que também é uma coisa a se discutir. Mas enfim, outro recado importante: não sou biólogo, não sou botânico, sou apenas um fotógrafo e escritor que ama muito flores. Ou seja, as informações que eu vou passar aqui não são irrefutáveis. Tanto por questões culturais, porque uma flor pode ter um significado aqui, um significado lá diferente, quanto por eu ainda ser um pouquinho, no patamar aqui, eu tenho leigo e tenho que sabe um pouquinho, eu sou o que sabe um pouquinho. Então assim, go easy on me, ok? Ok, esqueci de falar uma coisa, todas as referências que eu usei estão aqui na descrição, os sites, os livros, tudo que eu usei para fazer essa pesquisa vão estar aqui, caso vocês tenham alguma curiosidade e queiram saber de onde eu tirei as informações. Sem mais delongas, bora falar dessas flores? Bora! Eu posso destacar, assim, o anime ele tem 2 temporadas prontas, então assim, nessas 2 temporadas, 3 flores elas têm uma importância gigante. A primeira flor, que ela é a flor do anime, ela aparece em todos os lugares que tem o anime. Nas aberturas, nos finais, quando você pensa no significado dela, ela vai lá e aparece. Então assim, essa flor aqui específica, ela é a flor da história. O lírio aranha vermelho. Eu falei vermelho porque eu tô falando do lírio, não da aranha, tá bom? O lírio aranha vermelho, que é esse aqui, ou a gente também pode chamar ele de licores. No Japão, ele tem um simbolismo muito forte. Triste, bem triste e forte. Ela é associada à morte e à transição para uma nova vida, por estar presente muito em cemitérios. Mas o simbolismo dela é a dor da perda e da saudade. Se você já assistiu o anime, você sabe muito bem do que eu tô falando. Ok, agora a gente entra aqui num campo spoiler cool. Se você já assistiu o anime e tá aqui porque tá pesquisando coisas sobre ele, você vai conseguir linkar os momentos que eu falo com os momentos da história. Se você não assistiu, mas não liga pra spoiler, show! Vem comigo, se você gostar do anime, você vai lá e assiste. Se você quer assistir o meu vídeo, mas você não gosta de spoilers, então é melhor você primeiro assistir o anime e depois voltar aqui. Porque assim, eu vou tentar ao máximo não dar muitos spoilers, tipo, escancarar os spoilers, mas tem alguns momentos que eu vou precisar linkar as cenas com as flores para fazer sentido. Então assim, vão ter spoilers. Dito isso, vamos para a flor mais importante da primeira temporada, além do licores, além do lírio aranha vermelha. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição um vídeo, um Reels do Instagram, que mostra esse... É um vídeo lindo do lírio aranha vermelho. Lindo, maravilhoso. Qual é a flor? Uma das flores mais importantes, a outra flor muito importante da história. O lírio branco. Esse lírio branco. O lírio branco ele já aparece assim, de cara no primeiro episódio, no piloto ele já tá lá. Porque a Lena, que é uma das personagens principais, ela bate continência pro lírio branco. Então você já vê que o bagulho tem uma importância ali pra ela. O lírio branco, ele pode simbolizar virgindade, pureza, beleza e contentamento. E agora, se você é um pouco banana que nem eu, você provavelmente riu quando eu falei virgindade. Mas a virgindade, gente, ela não é só virgindade sexual, tá? Que isso fica muito claro. Nos simbolismos a gente trabalha muito com isso. A virgindade, ela faz sinônimo com a pureza. E assim, como
eles estão dentro de uma guerra. A Lena, ela já tem essa coisa de não achar certo o que fazem com os 86. Essa ação dela de bater continência pro Lírio Branco é uma... E não apenas bater a continência, mas com o decorrer da primeira temporada, sempre que aparece o lírio branco, você vê que as pétalas estão caindo. E que ela vai trocando esse lírio. Eu vou colocar as imagens aqui, vocês vão ver. E ela vai trocando. Porque ela tenta com muito afinco continuar com essa pureza. Se você já assistiu filmes de guerra, essas coisas, você vai mais ou menos captar o que eu tô tentando explicar. Tipo assim, ela sabe que tá tudo uma merda. Mas ela tá tentando ver as coisas de uma maneira positiva. E ela tenta com muito afinco isso. Então o lírio branco, ele simboliza isso nesse ponto da história. Um outro simbolismo do lírio branco que eu acho muito interessante é o que Freud atribui. Freud, não o lírio branco especificamente, mas o lírio. Freud, ele apresenta o lírio como um símbolo masculino, o falo e a fertilidade. E aí ele apresenta o vaso como um símbolo feminino. E quando junta os dois, ele se torna um símbolo andrógeno, que é muito interessante porque a Lena, ela é militar. Você vai ver isso se você começar a assistir. A Lena é militar. E quando a gente pensa nessa simbologia de soldado, a gente tende a ver soldados do gênero masculino. Então ela, sendo uma guria super nova, numa patente muito alta, ela traz esse simbolismo andrógeno. É simbólico! O simbolismo. Entendeu? O lírio branco também está ligado ao casamento. E nos funerais ele significa purificação da alma. Eu tô olhando pra cá por causa da minha colinha, tá? Outro folclore, outra história que conta dos lírios brancos é que eles não foram plantados pelos seres humanos. Eles nasceram espontaneamente nos túmulos das pessoas injustamente executadas. Cara, tem uma parte específica no anime que ela deixa de colocar o lírio branco, de renovar os lírios brancos dela. É aquele ponto, depois daquela cena específica, que tem uma das voltas do anime. Não que ela tenha perdido as esperanças, mas que ela consegue ver a situação de um outro ponto de vista agora, não tão ingênuo. Depois que a gente tem a apresentação da Lena e seu background e sua história, parte da sua história, a gente é apresentado ao grupo de 86, que a gente vai seguir também durante a história. Nesse ponto tem essa cena aqui, que a Kai tá regando as plantas. Essas plantas, até onde eu consegui pesquisar, tem violetas. Vou colocar aqui a comparação para vocês verem porque eu cheguei a essa conclusão de que essa flor representa essa. E a violeta, ela representa lealdade, devoção e verdade, além de modéstia e elegância. Mas assim, as flores, elas têm vários significados. A gente pega o que faz sentido naquela ocasião. E a flor rosinha, que é a outra ali, eu creio que é uma aster rosa, e ela significa amor, paciência, lealdade, sabedoria, luz e poder. A gente já tem ali apresentado a nossa cara o que os 86 têm em si e como eles se consideram. Para os chineses, o aster rosa é a flor do símbolo da fidelidade. Ainda na apresentação dos 86, a gente vai pro galpão, onde eles guardam as máquinas deles. E tem um personagem específico que ele aparece ali, que é o Kujou. O Kujou, ele é um personagem muito interessante. Spoiler, ele morre. Ele morre tipo... Ele tem o quê? Só uns minutos de tela e ele morre. E depois que aparece ele, vai pra trás a câmera e mostra umas flores amarelas. Até onde a minha pesquisa apontou, são calêndulas amarelas. A calêndula amarela, na Idade Média, ela era como um talismã que protegia contra as pragas. Na Índia, a calêndula é uma das flores mais sagradas, pois representa a gratidão, excelência e serenidade. As flores de calêndula, portanto, estão ligadas ao simbolismo do sol e de energias provenientes
da alegria, abundância, intelecto, criatividade e clareza. Quando a gente vai desenvolver na história, a gente vê mais o background do Cúdio, a gente vê que essa flor é o Cúdio inteirinho. Por isso que eu quis pontuar. E esse é um dos primeiros spoilers que eu tô falando. Então assim, se você não gostou do spoiler, gente, vai assistir primeiro o anime, depois a gente conversa, tá bom? Ainda na calêndula do Cúdio, tem um outro simbolismo. Como é o primeiro episódio, a gente tá começando a conhecer a história, a calêndula, a palavra calêndula deriva de calendai, que também é da onde deriva a palavra calendário. Temos essa imagem aqui, dessas florzinhas que é puff puff. E a linha do trem. A linha do trem ela tem uma simbologia, mas eu não vou tratar da simbologia da linha do trem agora. Vamos focar nas florzinhas roxas. A florzinha roxa, em inglês, chama cornflower. E em português, a centáurea. Essa especificamente é a centáurea roxa. A centáurea roxa, ela simboliza a sensibilidade. E também simboliza ternura, fidelidade e confiabilidade. Novamente, estamos falando dos 86 e eles expressam muito isso. Lembra que eu falei da Kai, daquela personagem lá regando as plantas? Então, a Kai, ela aparece, tem um episódio, uma parte do episódio específico que ela explica o seguinte. Cada 86 tem uma máquina, essa máquina que eles usam para lutar contra a Legião. E todas essas máquinas têm um símbolo, eles têm uns codinomes. O codinome da Kai é Flor de Cerejeira. E é a flor que é o símbolo dela também. Só que no anime tá em alemão. É um nome em alemão. Eu não vou lembrar agora como é, mas é isso aqui. A flor de cerejeira, a gente sabe que ela é extremamente simbólica para muitas culturas, principalmente no Japão. Porém, todavia, entretanto, a flor de cerejeira ela também é o símbolo da vocação guerreira dos samurais japoneses e ao destino ao qual eles se prepararam. Meu! Representa também a devoção pela vida e a própria cura da vida interior. Sensacional! Depois que a Lena para de colocar os lírios lá no vasinho dela, ela começa a colocar outras flores. Uma das primeiras flores que ela põe são essas daqui. Penei pra achar que flor eram essas. Eu usei muito o Google Lens. O que é o Google Lens? É isso aqui. Eu vou colocar um videozinho explicativo aqui o que é o Google Lens. Você pega uma foto, clica ali nesse símbolo, coloca a foto e ele vai pesquisar imagens que pareçam aquilo. Basicamente isso. Eu cheguei à conclusão de que as duas flores é uma calêndula e um crisântemo. Ai, mas crisântemo não é assim. Meu amor, crisântemo, nas minhas pesquisas, tem mais de 100 espécies diferentes de crisântemo e 800 variações. Então assim, tem muito crisântemo. Essa imagem aqui são só alguns. Pois é, a gente já falou da calêndula e tal. Então assim, como ela acabou uma fase e começou outra, tipo, acabou a fase do lírio branco, da ingenuidade, começou outra, agora eu tenho um motivo X pra continuar, então a calêndula também faz esse sentido de novo, de primeiro dia. E o crisântemo vermelho, que significa votos de boa sorte e de melhora. No caso, também tem essa simbologia. O crisântemo em si, não só o vermelho, todos os crisântemos, eles têm a simbologia de abundância, beleza, durabilidade, estabilidade, longevidade, perfeição. Ou se você quiser dar pra alguém, ela significa somos só amigos. Tem um baile aleatório que a Lena participa, que ela vai de preto, pra ninguém chamar ela pra dançar. E tem um detalhe muito específico, como a rosa branca no cabelo dela. A rosa branca, ela traz de novo essa ingenuidade da Lena. Tanto que é uma cena dos fogos de artifício. Que ela começa a conversar com o Shin e novamente essa inocência dela lá transparece. A rosa branca ela simboliza, além da inocência, humildade, reverência, pureza, virgindade, paz, amor espiritual ou incondicional, segredo, silêncio e virtude. O segredo e o silêncio também fazem sentido ali na parte da história da Lena. Spoiler, mais um spoiler. Tem a cena da briga entre a Lena e a Annette. Cara, eu fiquei com uma raiva nessa cena. Entre a Lena e a Annette. A Annette é aquela amiga dela. Vai ter um spoiler, vários spoilers gigantescos aqui entre a situação da Lena e da Annette. Então assim, avisei. Mas eu fiquei com ódio nessa cena. Mas enfim,
Depois a Lena dá o troco, eu achei ótimo. E eu achei ótimo também que elas se reconciliam, enfim. Eu falei que tinha spoiler. Depois da cena da briga, a primeira florzinha que aparece ali, até onde eu consegui identificar, pode ser um crisântemo amarelo ou um cravo amarelo. Os dois significam coisas não muito boas. O crisântemo amarelo ele significa amor frágil e desprezado. E o cravo amarelo ele significa desapontamento, rejeição e desdém. Nesse mesmo vaso a gente tem outras florzinhas, não consegui identificar todas elas. Se você conseguir identificar, me diz aqui que a gente troca uma ideia, eu faço uma pesquisa aí pra ver se a gente encontra um sentido nos simbolismos delas. Nesse primeiro quadro, temos o cravo ou o cravo amarelo ou crisântemo amarelo, de uma espécie X. E temos também essa flor aqui em cima, que é a laranja, que eu creio que seja uma gerbera laranja, que significa felicidade ou sol da vida. Esse primeiro vaso de planta, depois da briga, ele é muito dualístico. Ele tem muitas coisas boas e coisas ruins, meio que na mesma proporção. Porque o cravo roxo, ele também significa excentricidade, capricho e solidão. A solidão, ela cabe mais nesse quesito, né? nessa cena, o simbolismo dele da solidão. No quadro 2, eu creio ser um áster vermelho, que significa devoção eterna. Na pesquisa original eu não tinha encontrado, eu não tinha conseguido distinguir qual era aquela florzinha amarela com os coisinhos. Só que agora eu tô com um livro aqui sobre orquídeas. E eu achei muito parecida aquela coisinha com essa daqui, ó. Essa daqui, ó, chama Oncidium excavatum. Seguindo a linha de raciocínio do significado das orquídeas e como é uma orquídeazinha amarela, eu achei muito interessante esse significado aqui. As orquídeas amarelas são frequentemente associadas à felicidade, vitalidade, amizade e um novo começo. Lembra que, enfim. No quadro 3, nós temos um lírio laranja. Esse lírio laranja, ele é daquelas flores que elas têm um significado que ele pode ser muito bom ou muito ruim. O lírio laranja, ele significa confiança, mas no extremo orgulho. Mas também pode significar ódio e desdém. E também algumas pessoas associam o lírio laranja à amizade ou amor apaixonado. Então assim, depende. Aqui, a gente pode até mesclar esses dois significados. Episódio 10. O episódio 10 da primeira temporada é um dos episódios mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. De desenho, de paisagem. Lindo. Foi até por isso que eu comecei a assistir Ele Six, que eu fiquei com vontade. Que eu fiquei, nossa, que bagulho lindo, velho. Lindo. E aí, enfim. Temos aí primeiro um campo de gerânios roxos. Com as florzinhas aqui. Ou gerânio silvestre, que até onde eu sei esse roxo é o gerânio silvestre. O gerânio ele também tem esses simbolismos dualísticos aí. Pode significar tristeza, loucura, desilusão, encontro inesperado, piedade, consolo, estupidez, melancolia. Mas ele também pode significar devoção constante, amizade, felicidade e emoções positivas. Também a gente pode mesclar esses dois sentimentos nesse momento do episódio 10, porque o final do episódio 9 é meio complicadinho. Depois, não é uma flor, mas eu acho muito legal pontuar, são as folhas de bordo. Que uma folha de bordo, sabe a bandeira do Canadá? É aquela folha vermelhinha. Essa folhinha, ela simboliza força e resistência. Eu acho muito legal como ela aparece. Mostra a Kurena segurando essa folha. E essa folha tem um furo. Olha que simbologia legal. Eles são fortes, eles são resistentes, mas eles estão cansados. Muito cansados, estão exaustos, cara. Tanto que essa cena, eles estão de boa, foi um dia lindo, tranquilo, e no final do dia, de noite, eles veem a legião lá no fundo. Então assim, fantástico. Depois a gente tem um campo de dente de leão, que significam, literalmente, esperança, liberdade e otimismo. E tem 2 coelhos, só que eu não pesquisei o simbolismo dos coelhos. Depois a gente é apresentado as centáureas brancas, que é uma florzinha muito rara. E a centáurea branca, ela significa pureza, inocência e honra. E a centáurea branca, ela também tem esse simbolismo
pode ser uma expressão de respeito para você dizer para a pessoa o quanto ela é especial. E spoiler, ela aparece justamente quando o Shin tá comentando sobre os companheiros que já se foram. Então assim, cara, corta pro final. Temos essa imagem com a frase: as papoulas florescem vermelhas no campo de batalha. O que teve as papoulas? Se você gosta de algum artista britânico, você provavelmente já viu ele ou ela ou ele com uma florzinha vermelha aqui em homenagem a sei lá o que, uma florzinha vermelha na lapela. O que é essa florzinha vermelha? É uma papoula. Por quê? Porque as papoulas são uma homenagem aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial. Dizem as histórias que as papoulas elas floresceram, foram as primeiras flores a florescer no campo de batalha onde os soldados morreram. A papoula ela significa fertilidade, ressurreição e sonho. Ressurreição. Faz sentido pro final da temporada e você sabe de... Corta pra segunda temporada. A gente já começa a segunda temporada com o vasinho da Lena vazio. E ao invés dela bater continência para a flor, para alguma flor, ela bate continência para uma caixinha de vidro. Que assim, a Lena ela não vê a galera. Então ela assim, ela fala com eles e ela deve perguntar como é que eles são. E ela desenha um desenho bem tosco que representa os Erisics que ela conversa. E todos que morreram durante a sua liderança, ela pega esse desenho e coloca dentro dessa caixa. Então ela bate continência para eles. Ou seja, já mudou ali o sentido de luta dela. A gente já sabia disso, mas é muito interessante eles simbolizarem isso também. A flor mais importante da segunda temporada, além do lírio-aranha vermelho, licores, é a margarida. A margarida branca, a margarida tradicional. E ela aparece em diversos contextos, eu acho muito legal. Muito legal assim. A margarida ela simboliza inocência, amor leal, pureza, virgindade e a flor das crianças. Por que isso é importante? Tem um personagem da segunda temporada que é o Eugene. O Eugene, spoiler, super spoiler, tá? O Eugene morre. Quando o Eugene morre, eu tive que dar pause no troço e expressar a minha dor. Mas eu tava tão bestificado com o simbolismo da flor que eu tô rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu vou colocar o videozinho aqui pra vocês assistirem, porque sim. Véi. Spoiler, tá? Se você não assistiu a segunda temporada ainda. No episódio 3 tem o Eugene. O Eugene entrou no exército pra poder dar melhores condições pra irmã dele, pra irmã mais nova. E aí tem a fotinho dela no colar. E aí mostra, agora que ele tá morrendo, que o Shin vai lá, né, a fotinho. E ela tá no campo de margaridas. Aí eu já dei pause, já peguei o livro aqui. Eu tava lendo aqui o que significa margarida. Inocência, amor leal, pureza, é a flor das crianças. Aí quando dá um... tira do close-up, vai um pouco pra trás. Tem uma margarida do lado dele, velho. Sacanagem, tio. Sacanagem. Aí tá, mostra aqui, tem a Frederica, que também é um personagem novo na segunda temporada. E quando os Erisics falam, spoiler, que eles vão voltar pro campo de batalha, os 5 que sobraram, mostra as 5 margaridas, que é o amor leal. Aqui ela simboliza o amor leal. Quando a Frederica diz quem ela realmente é, e diz que vai ficar com eles, vai lutar ao lado deles, vai estar lá presente, corta pra essa cena, que são 6 margaridas. Então assim, incrível, sensacional. Tem uma parte
tem essa flor aqui. Que essa cena é logo depois da primeira batalha que aparece o Shin de volta pro campo de batalha. Após a primeira batalha, a galera tá rasgando o verbo falando mal dele. E ele tipo... E eu não consegui compreender. Até onde eu encontrei, isso aí é um crisântemo vermelho. Um tipo de crisântemo vermelho. E ele significa amor, boa sorte ou votos de melhora. Também significa amor e paixão. Aí eu não sei se a paixão, não sei se faz sentido ele, tipo, a paixão pela luta. Porque não é bem isso, mas enfim. Eu disse que eu não tinha certeza, mas agora eu tenho quase certeza que é um crisântemo. Como eu falei, tem muitos crisântemos e segundo esse livro aqui, El Herbario de Juste, tem vários tipos de... Opa. Tem vários tipos de crisântemo. E eu acho que ele parece muito com esse crisântemo Apolo aqui, ó. Olha a folhinha, eu vou colocar. Eu não consegui encontrar um sentido ali. Se você sabe que flor é, se você tem alguma ideia, deixa aqui pra nós que a gente dá uma procurada. Tem uma parte que eu acho muito engraçada, que é quando eu esqueci o nome do carinha, tá passando o relatório pro Shin. E ele fala que eles receberam, que os Erisigs receberam presentes, estão recebendo muitos presentes da galera da federação. Resumo se você não assistiu. Com o final da primeira temporada, eles são encontrados, os Erisigs que sobraram, que são 5. O Shin, o Raiden, o Tel, a Andy e a Kurena, eles são resgatados pela federação, que é outro país, que eles descobrem que tem outros países que sobreviveram aos ataques da Legião. E eles são encontrados pela federação e aí eles se tornam cidadãos da federação e todas essas coisas. Então eles estão nesse país agora. E tá. E a federação começa a mandar presente pra eles falando que... achando que eles são tipo crianças desafortunadas no campo de batalha. Aí eles começam a receber um monte de presente aleatório lá de criança. Tipo, como se fossem crianças mesmo. Eles são adolescentes, tá? Eles têm tipo 18. Nessa parte eles têm tipo 17, 18, quase 19, uma coisa assim. E engraçado que nessa cena específica tem 2 rosas vermelhas. Ai, mas a rosa vermelha não é amor? Mas a rosa vermelha ela também pode simbolizar admiração, respeito, coragem e caridade. Outra cena que aparece a Lena, ela bota a flor no vaso de novo. E dessa vez a flor amarela, eu não encontrei que flor é essa. Mas a flor rosa, eu creio que seja uma Gerbera rosa. E ela significa admiração, adoração ou autoestima por alguém. E essa flor tá do lado do quê? Da caixinha de vidro. Aqui a florzinha do Eudine. Porque que o lírio branco ele também simboliza o Eudine nessa segunda temporada. Final da temporada. 3 cenas iguais com o Shin e com a Lena. Mostra essa florzinha aqui. O que é essa florzinha aqui? Uma margarida. Até onde eu achei. É uma margarida amarela. A margarida amarela ela simboliza amizade e felicidade. Simplesmente isso. As margaridas amarelas podem ser oferecidas a qualquer um que seja um bom amigo para você. Ou você pode colocá-las em sua casa para trazer energia positiva. Onde essas flores estão, elas fazem muito sentido. É isso, gente. Eu creio que esse vídeo ficou extremamente longo. Eu falei para um caralho. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se você souber, se você tiver mais informações interessantes sobre as flores, sobre Sigs, sobre sei lá o que, deixa nos comentários, a gente lê, a gente conversa, a gente debate. Se for uma informação que agrega no conteúdo, eu vou lá, eu fixo o comentário para as pessoas que forem ver futuramente, tenham uma base ali, já consegue, já ver ali embaixo. Se inscreva no canal, se vocês querem ver mais vídeos sobre isso, se tem alguma série, algum filme, algum anime, alguma coisa, alguma obra que vocês queiram, que vocês viram uma flor, então, nossa, faz sentido, deve fazer. Se vocês quiserem mandar pra eu fazer a análise, a gente faz e a gente posta aqui, é isso aí. Então, assim, se vocês gostaram, curta, se inscreve, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E é isso.